O tema da mensagem: desamarrado, livre e vivo. É esse o tema. Diz assim a palavra de Deus: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crer em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? E ela lhes respondeu: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra,
E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para remir um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece, não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Bem, leitura longa, mas os irmãos fiquem com esse texto aberto e com essa leitura na mente. Nós vamos fazer a exposição desse texto agora. E a título de introdução, meus irmãos, eu queria trazer algumas informações necessárias antes da gente começar a expor propriamente o texto. Primeiramente, o lugar onde Jesus recebeu a notícia da morte e da enfermidade de Lázaro não é mencionado no texto de João. Alguns historiadores apontam esse lugar como provavelmente tendo sido uma outra aldeia, também chamada Betânia, que ficava além do Jordão, segundo João 10:40, um lugar onde João batizava as pessoas, que ficava distante da Betânia de Lázaro, onde morava lá com suas irmãs Marta e Maria, e ficava cerca de 2 ou 3 dias de viagem. E este possível local era conhecido como a Betânia além do Jordão, e os comentaristas afirmam que ficava na região do Mar da Galileia, próximo às cidades de Naim, de Magdala, de Tiberíades e de Caná. A Betânia, onde Lázaro morava com suas irmãs, ficavam a apenas 3 quilômetros de Jerusalém. E para viajar de uma Betânia a outra, era necessário cruzar toda a região central da Judéia, passando pela Samaria como atalho, numa viagem mais apressada. E aí a gente consegue, dito essas informações, contextualizar essa discussão entre Jesus e os discípulos a respeito de chegar a tempo, e também o temor ali de Tomé com relação aos judeus, porque ele teria que atravessar toda a região da Judéia para poder chegar na cidade de Betânia, muito próximo de Jerusalém. Então a palavra Betânia, ela tem 2 significados. O primeiro significado da palavra Betânia é casa da preparação. E o segundo significado é casa da obediência. São esses os 2 significados para a palavra. E isso vai nos ajudar, porque eu gostaria aqui de atribuir esses nomes a essas 2 cidades.
Primeiramente, a primeira Betânia era onde Jesus estava com seus discípulos. E é o local onde Jesus estava com seus discípulos, nós aqui vamos chamá-la de casa de preparação. E o local onde Marta, Maria e Lázaro estavam, nós vamos chamar de casa de obediência, que era exatamente esse local onde elas moravam e ficava próximo a Jerusalém. E esse texto, meus irmãos, da ressurreição de Lázaro, ele nos mostra aqui 3 importantes lições a respeito da ressurreição de Lázaro. A primeira é que a ressurreição de Lázaro, ela é um sinal que aponta Jesus como Filho de Deus. Da mesma forma que a multiplicação dos pães foi uma demonstração de que Cristo era o pão da vida, da mesma forma que a cura do homem cego, que é citada aqui pelos fariseus, mostrou Cristo como a luz do mundo, a ressurreição de Lázaro mostra a esse mesmo Cristo como sendo a ressurreição e a vida, conforme está aqui no versículo 25. Segunda coisa, a ressurreição de Lázaro vai revelar Cristo como sendo o Messias esperado. Não devemos jamais perder o fio da história. Cristo, ao longo de todo o seu ministério, foi revelado ou se revelando a ciclos cada vez maiores de pessoas. Primeiro ele começou ou se manifestou numa festa de casamento em Caná da Galileia. Depois ele vai numa festa dos tabernáculos e na festa da dedicação, conforme está registrado em João, nos capítulos de 1 a 10. E agora, mediante 2 feitos que atrairiam a atenção de todo o povo, a ressurreição de Lázaro, que nós acabamos de ler, e logo em seguida a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que o apontavam como sendo o Messias verdadeiro e cumprimento das profecias dos profetas do Antigo Testamento. E a terceira coisa, a ressurreição de Lázaro levou diretamente a uma decisão formal por parte do Sinédrio de construir uma conspiração para matar Jesus. Foi com a notícia da ressurreição de Lázaro que esses homens decidiram, bateram o martelo para executar Cristo Jesus. E com isso a gente aprende que Deus cumpre a sua agenda e utiliza para cumprir essa agenda homens, ele utiliza enfermidades e leis para implementar a sua soberana vontade ao longo e no curso da história. Por isso que a gente não deve se preocupar com tudo que se acontece ao nosso redor, porque todas essas coisas contribuem para que a vontade de Deus, que é soberana, seja de fato realizada e implementada no mundo. E o texto que nós lemos nos dá uma informação, meus irmãos, de que Lázaro era um homem amado. Ele era amado por Cristo. A notícia que é mandada até Cristo diz o quê? Está enfermo aquele que o quê? Que tu amas. Lázaro era um homem amado por Cristo, conforme está aqui no versículo 3. Apenas em lermos as narrativas de João e dos outros evangelhos, a gente vai ver que Lázaro, Marta, Maria moravam numa residência humilde, mas era um lugar pacífico, um lugar aconchegante, um lugar acolhedor. Entretanto, assim como a serpente entrou sorrateira no Éden, sem que ninguém percebesse, a enfermidade, a tristeza, a dor entrou naquele lar em Betânia de uma forma muito sorrateira, muito suave. E aquela casa que nós chamamos de casa de obediência, a Betânia de Lázaro, Marta e Maria, passou a sofrer momentos de dor, momentos de tristeza. E aquele a quem Jesus amava, que era Lázaro, ele caíra doente, prostrado, enfermo, moribundo. E a paz daquele lar deu lugar a quê? A aflição. A alegria cedeu à tristeza, a certeza minguava diante da dúvida, que cada dia Lázaro ficava mais enfermo, e o riso cessa, e o choro assenta-se na sala de visitas. E Lázaro morre.
Lázaro realmente vem a falecer, aquele que Jesus amava. E Maria diz: está enfermo aquele a quem amas. E João, o escritor desse evangelho, ficou conhecido como discípulo amado. E em nenhum momento ele ficou reticente ou com ciúmes em afirmar que, além dele, Lázaro também era amado pelo Senhor. E com isso a gente entende, meus irmãos, que não há ciúmes entre aqueles que são amados por Deus. Porque o amor de Deus, ele é para todos, aqueles que creem nele. E João não tem nenhum ciúme em afirmar que Lázaro era também amado pelo Senhor. E nos dias atuais, como nos dias de Jó, possivelmente haveria muito juízo em cima desse fato. Que fato? Como é que pode alguém que é amado por Deus padecer? Como pode alguém amado por Deus sofrer uma enfermidade mortal? Como pode um homem que é amado por esse Deus que ressuscita mortos, que dá vista aos cegos, que cura doentes, que expulsa demônios, apenas com o poder da sua palavra, como pode essa pessoa que é amado por Deus cair prostrado numa doença muito grave? E geralmente as pessoas que duvidam disso ou que fazem esse tipo de questionamento, eles sentenciam rapidamente da seguinte forma: ou é injustiça da parte de Deus, que esse a quem Deus ama caia doente, ou é pecado por conta do doente. E foi exatamente essa a discussão dos amigos de Jó. Jó pecou, ou os teus filhos pecaram, ou então alguém da tua descendência pecou e tu colhes esse pecado agora. E a gente é muito rápido em sentenciar as pessoas, em julgar as pessoas, ou colocar em Deus uma injustiça. Porque as pessoas têm uma falsa compreensão de que esse amor de Deus, ele nos priva ou nos blinda de qualquer tipo de sofrimento aqui na terra. E isso é um engano mortal que é pregado hoje em dia em alguns evangelhos anunciados por aí. E, meus irmãos amados, isso não deve nos aterrorizar. O fato de um amado por Deus poder cair doente não deve nos fazer temer ou enfraquecer na fé. O fato de um homem, mesmo aqueles que são amados pelo Senhor, cair prostrado em doença, se deve a uma única e simples causa, e que muitas vezes nós nos esquecemos disso. E a causa é simples. A causa é porque nós somos o quê? Humanos. E se somos humanos, estamos sujeitos a doenças, estamos sujeitos à enfermidade. E nós somos humanos, é bem verdade, mas humanos amados pelo Senhor, mas humanos. E a gente nunca deve esquecer disso. E daí a gente tira uma lição, que o amor de Jesus para conosco não nos separa das nossas necessidades e também da enfermidade da vida. Não é porque Cristo me ama e eu sou amado pelo Senhor que eu estou blindado de doenças como câncer, e que eu estou blindado de sofrer perseguição, que eu estou blindado de ter problemas financeiros, que eu estou blindado de ter problemas emocionais, como a depressão, por exemplo. Não é porque eu sou amado por Deus que eu estou livre de todas essas coisas. A graça de Cristo sobre a vida de um homem não é vacina contra essas coisas. Não é porque Deus me ama que eu estou vacinado com câncer, por exemplo. Ou porque eu sou amado do Senhor, eu jamais vou ter pressão alta. Ou porque eu sou amado do Senhor, eu não posso entrar em depressão, porque se entro é fraqueza, é pecado. Não. Quando Cristo nos ama e nós somos amados pelo Senhor, nós somos curados de uma enfermidade muito mais grave, muito mais letal, que é a enfermidade do pecado. É esta enfermidade que o amor de Deus para conosco nos cura e nos priva.
dessa enfermidade, sim, nós somos livres, nós somos curados. E é essa enfermidade que o Evangelho quer curar em você, porque Ele curou em mim, Ele curou em muitos daqui que creem. Então, você deve pensar nisso, que a maior doença, a doença mais grave que um ser humano pode ter é o pecado, porque essa doença mata a alma, essa doença mata o seu espírito e faz com que você esteja afastado de Deus. E apenas o amor de Deus é capaz de sanar, de curar essa doença. O estado de saúde de Lázaro, ele se agravava cada dia mais, cada vez mais. E a gente pode aqui imaginar as irmãs de Lázaro, dizendo uma para a outra: se pelo menos Jesus estivesse aqui conosco, nós poderíamos ter uma esperança. Diante disso, era natural que elas mandassem um mensageiro até Cristo à procura do Senhor, e a mensagem era: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E a mensagem era curta, e isso denota uma urgência e uma aflição. A mensagem não dizia a Jesus o que ele deveria fazer, mas apenas comunica o problema. A mensagem não está baseada no amor de Lázaro para com Cristo, mas no amor de Cristo para com Lázaro. Está enfermo aquele a quem ama. E com isso, meus irmãos, nós aprendemos outra coisa: o quanto é confortável para os amados do Senhor derramar o seu coração diante dele e confiar nele. E sobre isso eu cito aqui o que o Spurgeon, o pastor Batista, vai dizer: se até os cabelos que ficam fora da cabeça foram contados por ele, seria incoerente duvidar da capacidade dele em aliviar pulsações e pressões dentro da cabeça. Se Cristo conta os nossos cabelos, e eu, para falar a verdade, dou um pouquinho menos de trabalho, porque tem menos cabelo para contar, mas imagina o que ele pode fazer com as pressões dentro da minha cabeça. Eu preciso confiar nisso, nessa capacidade do Senhor em controlar a minha vida, o meu coração, o meu espírito, porque eu sou um dos que são amados pelo Senhor. E você, meu irmão, deve descansar nisso. É sobre essa rocha que você deve colocar sua fé, colocar sua vida. Cristo o ama, e porque o ama, ele controla todas as suas aflições. Por isso, descanse no Senhor, confie nele, porque você também é um amado dele. Porém, nós vamos fazer, aqui eu queria que você fizesse comigo uma conta. O lugar onde Jesus estava era distante, segundo o texto que nós lemos, de 2 ou 3 dias de viagem. E vamos admitir que, pela urgência dessa viagem, o mensageiro levou 2 dias. Ele andou muito rápido, não parou em nenhum lugar. Chegou 2 dias onde Jesus estava, que era Betânia da preparação, como nós falamos no começo. E o texto diz que depois de receber essa notícia, Jesus se demora ainda mais o quê? 2 dias no local em que ele estava. E esses 2 dias que Cristo permaneceu lá é tempo suficiente para que o mensageiro volte na mesma velocidade para o lugar que veio. E ele demora 2 dias, os mesmos 2 dias, para retornar para casa. E nesse momento que ele chega, Lázaro está morto. Eu queria que você pensasse comigo aqui na mensagem que esse mensageiro trouxe de volta. E o que foi que Jesus havia dito? Que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas para a glória de Deus. E aí eu fico imaginando esse mensageiro voltando o caminho. A cada galopada ou cada quilômetro que ele andou de viagem de volta, ele pensando: vou dar uma boa notícia. É muito capaz de, quando eu chegar em Betânia, Lázaro já esteja bom. E eu vou participar da festa de gratidão. E eu vou dizer, eu vou saber exatamente a hora que ele melhorou. E vai ser exatamente a hora que o Senhor falou isso.
porque Jesus já havia feito isso. E as histórias de Cristo andavam por todo o povo, e todo mundo cria nisso. Então, esse homem vinha com essa notícia maravilhosa. E eu posso imaginar ele retornando esperançoso, né, de chegar e encontrar Lázaro com saúde. E quão decepcionante para esse homem, quando ele entra na cidade, entra na casa e se depara com aquele cenário funesto de sepultamento, onde aquela mensagem que ele trazia era tão boa e de repente ela se torna inútil. Lázaro era morto. Aquele a quem o Senhor amava era morto. E Jesus, diz o texto, que 2 dias depois Jesus sai para atender o pedido de Marta, no mesmo dia em que Lázaro morre, no dia que Lázaro baixa a sepultura. E ele levaria aí cerca de 3 dias para sair da Betânia, da preparação, e chegar na Betânia da obediência. E aí Jesus diz aos discípulos no versículo 15: e por vossa causa eu me alegro de lá não estar, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Jesus diz naquele momento que se alegra por não estar lá no momento, né, em que Lázaro estava doente. E aí nós temos sérios problemas, meus irmãos, de conciliar a urgente necessidade do homem com o socorro de Deus. Quando nós pedimos, nós somos apressados. Nós queremos as coisas para ontem. Existem pessoas que são ansiosas, que gostam das coisas rápidas, né, que pedem e já ficam ali esperando as coisas acontecerem. E nós somos assim, na maioria das vezes. Nós temos muitas dificuldades em compreender e aceitar a demora de Deus. Muitas vezes nós ficamos aflitos e a demora de Deus nos machuca muito. Por exemplo, aqueles discípulos na tempestade, onde o vento agita o barco e vem onda e inunda o barco, e vem vento e balança o barco, e uma onda atrás da outra, e Jesus ali dormindo. E os discípulos entram em aflição, porque eles queriam que as coisas fossem resolvidas rápido. E Jesus, quando acorda, resolve o problema. Mas até o tempo de Cristo acordar e resolver o problema, eles ficam: vamos morrer, estamos desesperados. Até que um toma coragem e chega lá e diz: não se dá conta de que nós vamos morrer? E aí acorda o Senhor. E aí o Senhor diz: homens de pequena fé. E acalma aquele barco. E a maior dor de Marta não era necessariamente a doença do irmão. Ela olhava, via o irmão doente, mas ela se angustiava porque Jesus estava demorando. Está doente aquele a quem amas, era essa a mensagem. Não era necessário dizer mais nada, porque quem ama tem o quê? Tem pressa em socorrer. Jesus estava querendo ensinar a Marta uma lição que o salmista Davi aprendeu, segundo está lá no Salmo 119, verso 71, que é que ele diz: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. E muitas vezes nós sofremos para que nós possamos entender e aprender e ver o poder desse Deus que nós servimos e cremos. O escritor de Hebreus também ensina: o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Hebreus capítulo 12, verso 6. O Senhor permitiu a morte de Lázaro para que tanto Marta quanto os apóstolos crescem que ele era de fato Deus. A sua enfermidade era para a glória de Deus. Por isso que Jesus disse para eles. A felicidade de Cristo, relatada no verso 15, quando ele diz que se alegrava em não estar ali, e não estar presente, se deve aos resultados que a tristeza da morte de Lázaro iria causar em todos. O fruto de toda essa tristeza que todos estavam enfrentando seria o quê? Seria uma fé maior. E Cristo, meus irmãos, aprenda isso, não nos priva das provações através das quais a nossa fé será fortalecida.
Mais uma vez eu cito Spurgeon e ele diz: a fé não provada pode ser verdadeira. A fé não provada pode ser verdadeira, mas certamente é uma fé fraca. E por que ela é uma fé fraca? Porque ela não foi provada. Uma fé provada, ela é aprovada. E ela é duradoura, ela é permanente. A nossa fé, meus irmãos, ela é nutrida em tempos de angústia, em tempos de adversidades, em tempos de aflição. Hernandes Dias Lopes vai dizer que o deserto é a faculdade da alma. É no deserto ou nos períodos de contrariedade que a nossa fé é provada e ela é fortalecida. E os santos estavam tristes e Jesus estava feliz. Verso 15. Preste atenção no que eu vou dizer agora para os irmãos. Eu queria que os irmãos entendessem bastante o que eu vou falar. Jesus disse: eu estou feliz por não ter estado lá. Eu estou feliz porque eu não estava lá na casa de Marta e de Lázaro. E eu vou dizer para você, Cristo está contente porque o seu filho foi levado embora. Cristo está contente porque o seu marido foi sepultado. Cristo está contente porque o seu negócio não prosperou. Cristo está contente se você tem dores agudas e crônicas. Aí você pode estar dizendo assim: pastor, o senhor está doido? Não. Se desde que todas essas coisas fizerem brotar em você uma fé genuína e autêntica, Cristo está contente por essas coisas. Porque estas provações irão produzir em você uma fé duradoura, uma fé firme feita a rocha. Eu não estou aqui, meu irmão, fazendo uma defesa do sofrimento, mas uma defesa da fé verdadeira que aumenta diante do sofrimento. Então, quando você estiver passando por problemas feito esse que eu citei, não entre em desespero, não perca o seu senso, mas, pelo contrário, busque aumentar a sua fé, confiando no Senhor, crendo que Ele vai sanar esses problemas. E se Ele não sanar, pastor, isso servirá para a glória de Deus. E você irá crer ainda mais nele, porque Ele irá fortalecer, mesmo com a morte, mesmo com a dor, mesmo com a aflição. Mas no final de tudo, estas coisas serão para você, para a honra e glória de Deus. E é para isso que essas coisas servem, para que nós possamos ter a nossa fé fortalecida. Então não entre em desespero quando a angústia assentar-se na sua sala de visitas e ficar lá, como um convidado indesejado. Observe no texto, versículo 20, que Jesus não chegou a ir à casa da Marta, local onde a morte de Lázaro estava sendo pranteada. Mas Jesus fica à distância e Marta sai ao encontro do Senhor. Depois ele deseja conversar com Maria e manda chamar Maria mais uma vez. E mais uma vez ele não vai até a casa. Os judeus, ao verem Maria sair, se levantam porque eles pensam que ela vai até o túmulo prantear, segundo o texto que nós lemos. E este fato me faz acreditar que Jesus está no cemitério, ou está muito próximo do túmulo, pois no versículo 34, Maria diz: vem e vê. Isso indica o quê? Uma proximidade do túmulo, uma proximidade muito grande do local onde o corpo frio de Lázaro repousava. Isso tem um significado muito confortante para nós, meus irmãos. Cristo não participa da nossa falta de fé. Antes, Ele nos chama para perto dEle e nos conduz à solução. E aí Ele pergunta para ela: onde o sepultastes? E ela diz: vem e vê. E diz o texto que quando Jesus observa o local onde Lázaro estava, diz que Jesus se emociona em seu espírito e chora. E
O fato de Jesus ter chorado demonstra que ele estava triste porque perdeu um amado dele, um amigo dele. E isso demonstra a humanidade de Cristo. Afinal, ele era um homem como nós somos. Ele era um homem perfeito. Mas Jesus também chora, segundo o texto, nos versos 36 e 37. Ele chora não apenas porque amava Lázaro, mas ele chora pela falta de fé dos judeus. Porque eles pensavam o seguinte: não podia este que deu vista a cegos, fazer com que esse a quem ele ama não morresse? E segundo esses, o caso de Lázaro estava encerrado. Era um caso sem solução. Não havia mais jeito. E Marta, ao ver Jesus, talvez tenha pensado: o Senhor chegou tarde demais. E ela diz: Senhor, se estiveras aqui, ela simplesmente conjuga o verbo no passado. Depois ela olha para Cristo e diz: eu sei, Senhor, que ele irá ressuscitar no último dia. E aí ela conjuga agora o verbo no futuro. Cristo então olha para Marta e diz àquela mulher: Marta, eu não fui e eu não serei, mas eu sou a ressurreição e a vida. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Marta, eu ajo aqui e ajo agora. Eu ajo hoje. Eu não agi e nem eu vou agir. Eu ajo hoje. E foi isso que Jesus diz: tirai a pedra. Verso 19. Jesus não desperdiça poder, meus irmãos. Somente Deus pode devolver a vida. Somente um Deus encarnado poderia trazer de volta Lázaro. Mas os homens poderiam retirar a pedra. Foi por isso que Jesus diz: tirai a pedra. A ordem é breve, a ordem é precisa. E Marta volta a atenção ao ouvir isso de Jesus e diz: Senhor, ele já cheira mal, porque já está morto há 4 dias. E aí eu queria voltar de novo à matemática com você. Se você voltasse comigo, prestasse atenção mais uma vez. O mensageiro, após voltar do encontro com Cristo, ele demorou 2 dias para chegar. E Lázaro já havia sido sepultado, provavelmente no mesmo dia em que o homem chegou. E nesse mesmo dia, Jesus decide viajar para Betânia e demora 3 dias, segundo o texto, para chegar. O que daria aí 4 dias de morto. E naquele momento, naquela época, o defunto tinha que ser enterrado no mesmo dia. Então já fazia 4 dias exatamente que o defunto estava na sepultura. E havia uma crendice rabínica entre os judeus de que a alma ficava ao redor do corpo por 3 dias à espera de uma nova união da alma com o corpo. E no 4º dia, quando começava a se iniciar a decomposição, aí essa alma partia para a eternidade definitivamente, porque não tinha mais jeito desse corpo voltar à vida. A Bíblia não ensina isso, pelo contrário, ela diz que após a morte segue-se o juízo, e nós cremos nisso. Mas eu estou registrando isso era uma crença da cultura judaica. E provavelmente muita gente da população e da multidão que estava ali acreditava nisso. E por isso, Marta vai alertar Jesus que o corpo já estava em decomposição. E Marta não cria nessa história porque ela era uma discípula de Cristo. Ela não acreditava nessas coisas, mas ela frisa: Senhor, ele já cheira mal, já é de 4 dias. E por que a Bíblia registra isso? Para que o milagre se tornasse ainda maior, para que ficasse realmente evidente de que Jesus ressuscitou Lázaro definitivamente. Porque se ele ressuscita antes do 4º dia, eles podiam dizer: ah não, mas isso aí não foi ressuscitação não, a alma voltou para o corpo. E aí, como Lázaro já cheirava mal, não tinha dúvida nenhuma. Jesus não diz nosso Pai quando ele vai orar. Ele diz Pai. Ele mostra que Deus é seu Pai no sentido ímpar, no sentido único. Ele agradece a oração atendida, numa demonstração de certeza
de que veria um milagre pedido, um milagre iminente. E ele diz: eu sei que sempre me ouves, quando ele ora para o Senhor no verso 41. Por causa dos judeus, ele acrescentou essa frase: eu sei que sempre me ouves, porque ele queria que, ao vê-lo orando, os judeus acreditassem de fato que ele era o Filho de Deus e que ele estava falando com seu próprio Pai. Ele era de fato o Messias que a palavra havia profetizado. E ele diz, no verso 43, Lázaro vem para fora. Observem que após a saída de Lázaro, Cristo olha para o defunto e diz o quê? Desatai-o e deixai-o ir. Cristo, após ressuscitar o morto sozinho, ele se associa com seus discípulos pedindo que estes o soltem. E com isso, sem deixar de ser majestoso. Da mesma forma que ele pediu para tirarem a pedra, ele agora pede ajuda para os homens desamarrá-lo. E isso, meus irmãos, Cristo nos mostra que Cristo sempre nos permite fazer coisas pequenas em conexão com suas coisas grandiosas que ele faz. Nós estamos sempre presentes nos milagres do Senhor. Apenas a voz de Cristo pode soar ou pôde soar como um trovão e fazer relampejar a luz dentro daquele túmulo e trazer de volta à vida um morto. A voz de Cristo, meus irmãos, nós podemos compará-la ao Evangelho. Eu queria que você ouvisse essa voz hoje, que grita aos seus ouvidos: vem para fora, como na visão de Ezequiel, ossos secos, vivam, e eles viveram. Cristo chamou Lázaro pelo nome, e aí que eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Quando a pedra é retirada, Jesus grita: Lázaro, ele chama pelo nome, Lázaro vem para fora. E o que é que o texto diz? Que Lázaro levanta-se. E por que é que ele chamou Lázaro? Porque aquele túmulo não era um túmulo virgem. Se Jesus apenas, ao abrir a sepultura, gritasse: vem para fora, o que é que aconteceria certamente? Todos que estavam ali, dentro daquele túmulo, que haviam morrido ali, viriam junto. Todos. Jesus é preciso. Lázaro, vem para fora. Ele só chama Lázaro. E é só Lázaro que vem. E com isso, meus irmãos, a gente aprende que Jesus conhece aqueles que são seus. E Lázaro saiu sem nenhuma aparência de morte, a não ser as suas ataduras e a não ser aquelas cordas que o amarravam. Esse milagre, meus irmãos, produziu fé em alguns, mas marcou a decisão no tempo de um milagre ainda mais expressivo do que a ressurreição de Lázaro, que era a sua própria morte. Quando esse milagre da ressurreição de Lázaro acontece, o que é marcado? Eles decretam a morte de Cristo, a morte do nosso Senhor. Eles dizem: precisamos prendê-lo, precisamos matá-lo. E a ressurreição de Lázaro acordou no sinédrio desejo iminente da morte de Cristo. E aí a gente aprende: ou os homens creem em Cristo, ou se tornam seus inimigos mortais. Não há meio termo. Cristo, ou você ama e é amado por Ele, ou você o odeia e é odiado por Ele. Não existe meio termo para isso. E eu encerro aqui uma grande lição que esse milagre traz para a igreja do Senhor. Uma vez que Cristo é aquele que ressuscita mortos pela sua poderosa palavra pregada pela igreja, nós façamos aquilo que nos compete. Porque quando nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos a palavra de Cristo. E aí a gente precisa soltar o Lázaro, soltar aqueles Lázaros. Nós devemos tirar deles as vestes da morte e os visitarmos com a melhor, e o vestirmos com a melhor roupa. Coloquemos nele um anel, coloquemos sandálias e sapatos nos pés e façamos festa e alegremos-nos no nosso Pai do céu. A missão da igreja é anunciar a palavra de Cristo, a palavra do Evangelho, a palavra daquele que veio, encarnou-se e morreu e ressuscitou.
para que todos tenham vida e vida com abundância. Essa é a grande lição desse texto, meus irmãos, que você possa crer nessa mensagem, que você possa ouvir essa palavra, e se você, nessa noite, está com o seu coração enfermo, mortalmente ferido, que você possa clamar, que você possa ouvir o Senhor que lhe chama pelo nome, vem para fora, e Ele possa ressuscitar você, Ele possa trazer sua vida de volta, e perdoar os seus pecados, curar as suas feridas, e desamarrar as ataduras da morte de você, que você possa provar que Jesus é o Senhor dos senhores, que Ele é o Senhor da vida, Ele é a ressurreição, Ele é a vida em si mesmo. Então que você possa crer nisso e você possa viver eternamente, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, essa é a nossa mensagem. Que Deus nos abençoe.